Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que alegria podermos estar aqui hoje, nesse momento maravilhoso. Glória a Deus, louva a Deus pela sua vida, né? Louva a Deus por este momento. Sejam todos bem-vindos, tá bom, queridos? Sejam abençoados por essa palavra. Deus tem muito que falar conosco hoje. Então vamos entrar, sem perda de tempo, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 10. Então nós vamos entrar nessa história e vamos falar um pouco sobre as fases de Davi, né? Nós não vamos abranger todas as fases de Davi, porque nós precisaríamos de horas para poder falar sobre as fases de Davi, sobre tudo que Davi ele passou. Mas vamos falar, citar pelo menos duas fases, 3 fases da vida de Davi, né, queridos, que ele foi treinado dentro dessas fases aí. Queridos, todos nós sabemos que Davi, ele era um menino, né, um menino diferente. Seus irmãos viviam na casa de seu pai, assim como ele também. Mas o que nós observamos é que dentre todos os irmãos, ele era o menos acolhido, vamos dizer assim, o menos, né, abraçado, reconhecido. Então assim, queridos, o que se parece diante do texto que nós vamos lendo, nós vamos entrando, é que o que se podia confiar a Davi naquele tempo era cuidar de poucas ovelhas, né? Pouquíssimas ovelhas do seu pai, enquanto seus irmãos estavam nas grandes batalhas, nas grandes guerras. Eles eram treinados, né, por pessoas capacitadas. Então, o que nós vemos é que confiou a Davi poucas ovelhas, então ele ia para o campo. Mas o que chama atenção nisso aqui, dentro desse cenário de Davi, ao cuidar das poucas ovelhas, é que ele dá tudo que ele podia. Ele dá tudo que ele podia. Ele vai se empenhar em cuidar de poucas ovelhas. Então Davi, você não vai ver aqui no texto, Davi chateado por não ter grandes coisas para poder fazer, para estar no meio de grandes exércitos, ser treinado por grandes pessoas, ser guiado por generais. Então Davi, você não vê Davi se preocupando aqui, ou então procurar uma posição maior dentro da casa do seu pai. Você não vê o texto dizendo que Davi, em momentos, ele reclamou com seu pai. Por que o pai dele não dava atenção para ele como dava para os outros irmãos? Gente, esse homem era um homem especial, viu? Então, você vê que Davi, ele já que é o que me foi confiado, poucas ovelhas, já o que eu posso fazer, é o que eu sei fazer, então eu vou colocar tudo de mim aqui nisso aqui. Eu vou cuidar das ovelhas da melhor forma que eu puder, que eu posso e que eu sei. Então ele, sem reclamar, sem reclamações, sem murmúrias, queridos, Davi, ele vai fazer todo esse serviço, ele vai fazer todo esse trabalho. Então, foi isso que começou, querido, chamar a atenção de Deus. Foi isso. Um homem que tinha pouco para se fazer, mas fazia muito dentro do pouco. Então, aquele pouco se tornava em muito, porque não era sobre o tanto que foi lhe confiado, mas era sobre o tanto que ele entregava diante daquele pouco. Então aquilo tudo se tornava muito, porque ele fazia tudo com amor e por amor. Tá entendendo? Então ele estava honrando seu pai por cuidar daquele pouco de ovelha. Ele estava honrando a sua família por não reclamar, por não bater pé firme e não bater de frente, nem com o pai, nem com mãe, nem com o irmão, nem com ninguém. Ele fazia o que lhe foi pedido para fazer. E isso chamou muito a atenção de Deus, dentro daquele cenário da primeira fase de Davi.
Sua primeira fase foi essa. Seu primeiro campo de treinamento foi aí. Então, o que fez Davi mudar de nível foi ele concluir o que ele tinha que concluir dentro do cenário, que era cuidar das poucas ovelhas. Então ele vai matar urso, ele vai matar leão, ele vai enfrentar essas feras por amor às ovelhas. Ele não queria perder nenhuma ovelha. E isso Deus foi vendo, olha, ele está garantindo com pouco, eu posso subir o nível dele agora, porque se ele está garantindo pouco, significa que no muito ele vai dar conta. Então, dentro do cenário que Davi estava vivendo, que era cuidar das ovelhas, já não tinha mais espaço para Davi. Ele já tinha crescido muito. Irmão, mas como que Davi cresceu muito, cuidando de poucas ovelhas? Eu não estou falando sobre crescer em ter muito dinheiro ou em multiplicar muitas ovelhas. Eu estou falando um crescimento espiritual, um crescimento mental. Davi cresceu. Por quê? Porque tudo que era pequeno no seu exterior, dentro do seu interior, era tão grande que ele jogava para fora. Tudo que era de pequeno, sabe? No seu exterior, o que era de grande dentro dele, ele jogava para fora, para poder as coisas serem ampliadas. Então você observa que o segredo da grandeza não está no seu exterior, não está à sua volta, pela casa pequena que você tem, pelo pouco dinheiro que você ganha, ou pelo cenário difícil que você tem no seu exterior à sua volta. A grandeza está dentro de você, a grandeza está dentro de mim. Nós temos que ter uma mente de governo. A mente de governo é aqui. E quando nós temos a mente de governo, o exterior, aquilo que está lá fora, que é pequeno, tudo vai ser ampliado segundo a grandeza que tem aqui dentro. Porque se aqui dentro for pequeno, se aqui dentro for limitado, as coisas exteriores também, elas não vão conseguir ter um maior crescimento. E se as coisas exteriores, né, como as ovelhas que Davi cuidava, foi aquele tanto de ovelha que ele estava cuidando. Só que dentro dele, ele estava crescendo. Muitas vezes nós queremos mostrar muito serviço, né, querido, com a força das nossas mãos, dos nossos braços. Só que aqui dentro de nós não existe aquela grandeza de governo. E as nossas vidas ficam ali. Sabe, querido, nós não conseguimos ir nem para a direita nem para a esquerda, porque não existe aquele poder de governo. Davi tinha um poder de governo. Desde quando ele foi cuidar das poucas ovelhas do seu pai, ele tinha esse poder de governo dentro dele, porque ele governava muito bem, assim como José. Nós já falamos sobre José muitas vezes aqui. Ele tinha aquele poder de governo. José, onde chegava, ele governava. Até as pouquíssimas coisas. Na prisão, ele governava. Então, Davi, ele está nessa primeira fase dele. Só que agora, Davi, ele vai mudar de fase. Porque dentro desse cenário que ele estava fazendo, ele deu conta do recado. Matou urso, matou leão, cuidou das ovelhas, fez o que pôde. Agora Deus fala assim, não, eu vou crescer esse menino, eu vou expandir esse menino, porque dentro desse cenário ficou pequeno e também ele cumpriu com aquilo que eu queria para a vida dele. Esse treinamento no campo com as ovelhas já passou. Agora eu vou treinar ele com coisas maiores. E aí vem vindo a segunda fase, chega a segunda fase. Então Deus vai permitir Davi ser ungido a rei, vai ser buscado lá no campo, né? Samuel manda buscar e chega lá, ele derrama o óleo sobre Davi, unge Davi como rei. Só que você percebe que Davi, ele poderia, como ele foi ungido a rei, e como ele não poderia assentar no trono ainda, porque Saul ainda estava vivo, Saul ainda reinava, pelo menos humanamente falando, porque no coração de Deus, Saul já não tinha mais espaço.
mas ele ainda tinha que estar lá, e por um propósito. E nós vamos chegar lá também, nesse ponto é onde nós vamos chegar também. Queridos, então o espaço está pequeno para Davi, então Deus manda Samuel ungir Davi como rei. E o Senhor disse, agora é a hora de Davi. Davi poderia ter permanecido na casa do seu pai, cuidando das poucas ovelhas, porque ele não poderia ainda sentar no trono. Só que Deus, ele mudou o cenário para continuar treinando Davi. Tá entendendo, queridos? Olhando assim, a gente pensa, nossa, Davi foi ungido rei de Israel, que coisa maravilhosa, que coisa mais poderosa, que coisa linda, que coisa mais tremenda. Sim, isso é muito, muito bom, muito tremendo, muito lindo. Só que se você for parar para observar as trajetórias e as fases de Davi, ele foi ungido, mas ele precisava passar pelos treinamentos, pelas fases ainda. Então Davi, ele não fica na casa de seu pai, porque o Senhor, ele vai causar algo ali maior, para que Davi pudesse sair da casa do seu pai e foi para um outro ambiente esse que era assim, pertíssimo do rei Saul. E é nesse momento que o Senhor vai colocar Davi ali na sua terceira fase, porque a segunda fase de Davi foi estar dentro de um cenário onde agora ele não ia enfrentar urso nem leão, mas enfrentar o gigante. Então ele enfrenta esse gigante, todos, né? Olha assim, é o filho de Jessé, foi o filho de Jessé que fez isso, que fez tal coisa. Então o Senhor vai permitir um espírito mau ir contra Saul, para que ele pudesse ficar atribulado, para que houvesse a necessidade de chamar uma pessoa que tivesse a presença do Senhor, que fosse muito bem visto, uma pessoa bem cuidada e que soubesse tocar muito bem para estar diante de Saul, para que quando ele tocasse o espírito mau saísse. Tudo plano de Deus, querido. Porque se você ler o texto bíblico, você vai perceber que o espírito mau partiu da permissão do Senhor para atormentar Saul. Então um jovem, ele dá notícia para Saul dizendo, porque Saul queria alguém para estar com ele, para tocar para ele, porque ele estava atribulado, estava cheio de tribulações. Então essa é a terceira fase de Davi, porque um jovem vai dizer para Saul, eu conheço tal pessoa que ele é bem aparentado, ele toca muito bem, ele carrega uma presença com ele. Ele é um homem diferente. E esse jovem estava falando sobre Davi. Então Saul manda buscar Davi para estar no palácio. Agora Deus tira Davi lá de trás das malhadas das ovelhas e traz para dentro do palácio para poder um treinamento. Você viu que eu falei para você desde aqui no início que Davi foi mudando de fases, de nível. Agora o nível de situações vai ficando maiores. E você vê que Davi, ele não se assenta no trono, mas ele vai passando por situações. E você vê que quando Davi, ele entra na sua terceira fase, que ele começa a tocar para Saul, Davi vai ficando muito influente dentro do palácio, ele vai sendo introduzido, ele fica muito íntimo do filho de Saul, Jonathan, né? E Davi, ele tocava, o espírito mau batia em retirada, e era uma presença muito forte do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor fala que quando Samuel ungiu Davi lá atrás como rei, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, ele veio sobre Davi.
Então, quando Davi tocava, o Espírito Santo se movia. Aí o espírito mau de Saul ia embora. E você vê, né, muitas coisas acontecendo através da vida de Davi. Davi se torna um homem influente. E o Senhor permite essas influências virem sobre Davi e em forma de treinamento. Então, isso vai... o próprio rei Saul, ele vai começar a observar que em Davi tem algo diferente. E aquela presença que está em Davi, aquela forma de Davi, aquele jeito de Davi, começa a incomodar Saul. É aqui que começa o treinamento mais feroz que Davi ele poderia enfrentar. Dentro daquele cenário, dentro desse cenário aí, antes de se assentar no trono, você observa que antes de Davi assentar no trono, olha as fases de Davi. Então agora o rei, ele se enfurece contra Davi. E diversas vezes ele pega a sua lança e lança sobre Davi para que pudesse matá-lo. Ele vai criar tanta raiva de Davi que o desejo de Saul é matar Davi, é destruir. Então um menino que a princípio servia para expulsar os demônios tocando com sua harpa, um menino que servia para acalmar ele da sua tribulação, agora é o mesmo homem, é o mesmo jovem que agora é odiado por Saul. Fases de Davi. Permissão de Deus para o treinamento. Você tá conseguindo? Você está acompanhando isso aqui, querido? Você está acompanhando as fases de Davi? E através das fases de Davi, você está conseguindo entender, acompanhar sobre as suas próprias fases? Enquanto você escuta, enquanto você ouve o que eu estou falando, você está entendendo e relembrando e vendo sobre as suas próprias fases que você tem enfrentado, que você tem passado, as fases que você está passando. Estou falando sobre as fases de Davi, mas enquanto eu falo sobre as fases de Davi, você vai vendo sobre as suas fases, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, as permissões que o Senhor está permitindo para treinar você. Deus tem muito tocado em meu coração para falar sobre os treinamentos de Deus. E eu preciso falar sobre isso aqui hoje também. E aquela perseguição vai ficando cada vez maior. Cada vez maior, querido. E agora, Saul, ele não só intentava lançar a sua lança sobre Davi. Agora Davi tinha que fugir. Agora Davi tinha que fugir de diante da face de Saul, porque a ira de Saul estava cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Só que você percebe que a presença de Deus era tão forte em Davi, que ele vai casar com a Mical, que é filha de Saul, e ela vai gostar muito dele. Davi vai se tornar amigo do seu cunhado, que no caso era Jonathan. Vai fazer até aliança com Jonathan, aliança forte, gente. Aliança forte, viu? Forte, que se você for pegar mais adiante para você ler os textos, você vai ver que lá na frente Davi, ele vai fazer, ele vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonathan. Ele vai fazer beneficência a um membro da família de Saul por conta de Jonathan, por conta da aliança que ele fez com Jonathan. Então, aliança não é uma coisa que você deve quebrar-se, né? Nem com o esposo, nem com a esposa, nem com o amigo, né? Com alguém que você fez uma aliança. Não se deve ser quebrado por qualquer coisa, né, queridos? Só que nós não devemos confundir alianças com espíritos de encantamento, porque existe espíritos de encantamento que nos prende a pessoas que não é para nós estarmos presos. Existem espíritos de encantamento que fazem nós estarmos com pessoas erradas no tempo errado. Eu estou falando sobre uma aliança de Deus com Jonathan e Davi,
que é o que nós devemos observar hoje e pegar esse exemplo, fazer alianças com pessoas certas, fazer alianças com pessoas no tempo certo e não ser guiado por espírito de encantamento. Espírito de encantamento é quando nós estamos com pessoas erradas, nos lugares errados e nós não conseguimos sair, nós não conseguimos desconectar e nós achamos que está tudo muito bom, tudo muito bem, mas é espírito de encantamento. Mas existe alianças de Deus que nos permite estar com as pessoas certas, nos momentos certos e na hora certa, no cenário certo. Então você vai ver que Jonathan, ele serviu como um instrumento de Deus para Davi ter muitos livramentos, porque através de Jonathan, Davi teve muito livramento, querido. Muitos livramentos. Davi teve muitos livramentos através de Jonathan. Então essa aliança foi uma aliança muito perfeita. Muito perfeita. Então a aliança deles é uma aliança especial e espiritual. E Davi vai ter muita gente do seu lado. Você vai ver que Davi, quando for enfrentar os exércitos, que ele venceu os inimigos, as mulheres vão sair cantando, né? Que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, né? Ou seja, Davi fez muito mais do que Saul. É que ele enfureceu Saul e ele teve que fugir, ele teve que sair, porque se Davi não sai, ele era pegue por Saul, ele não seria morto, porque Deus não permitiria por conta do propósito. Mas Deus permitiu Davi sair em fuga, né, fugindo de Saul por muitas vezes. Olha as fases de Davi. Então, assim, queridos, Davi, ele vai sair pro deserto, ele vai sair fugido de Saul. E nesse momento, em um lugar, o Senhor vai dar livramento para Davi, porque Davi já tinha fugido, já a ponto de não retornar mais para o palácio, porque ele não podia mais, ele fugia para outros lugares e Saul perseguia ele, muito menos ele poderia estar no palácio. Então Davi está muito tempo fugindo, Davi está muito tempo saindo das garras de Saul. Em um dado momento mesmo ele vai encontrar com Saul. Saul está dormindo dentro de uma loca de pedra, né? E ali Davi vai cortar um pedaço do manto de Saul. Depois ele vai gritar para Saul, vai dizer: olha, eu tive a oportunidade de te matar, mas não te matei porque eu não vou tocar no ungido de Deus. Olha para você ver a mente de Davi, gente. Olha o coração daquele homem. Ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo, mas ele não tinha Saul como seu inimigo. Ele não tinha Saul como inimigo dele. Ele tinha um coração totalmente diferente. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus, quando está sendo treinado por Deus, uma das primeiras coisas que Deus vai fazer, uma das primeiras evidências que vai acontecer, é que aquela pessoa tem um coração voltado para o Senhor, é um coração bom, é um coração reto, que mesmo tendo a oportunidade de fazer o mal contra alguém, essa pessoa vai recusar de fazer o mal contra alguém. Sabe por quê, querido? Porque o coração transformado por Deus, ele não intenta o mal contra o seu próximo, ele não quer o mal para o seu próximo, ele não deseja o mal para o seu próximo, ainda que pessoas o interpretem errado. Porque Saul, ele interpretou Davi errado. Ele queria destruir Davi, porque ele não queria, ele pensava que Davi, ele queria tudo que era dele. Só que não, Davi estava em fuga, Davi estava fugindo para poder viver o propósito de Deus na vida dele, não querer se meter nos planos de Saul. Aí ele vai ter oportunidade de tocar, de matar, de fazer coisas com Saul. Mas ele não vou tocar no ungido de Deus. Não vou tocar no ungido de Deus. Deixe que Deus faça aquilo que ele queira fazer, mas eu não vou tocar. Então Davi foi interpretado muitas vezes errado. Mas o que estava acontecendo com Davi era um treinamento de Deus na vida dele. E no momento do treinamento de Deus, tem muita gente que está do nosso lado. Mas tem muita gente que vai nos interpretar errado. Mas tem muita gente que vai querer perseguir você ou perseguir a mim por nos interpretar errado. Aí Davi, ele preferiu que o Senhor fizesse justiça.
mas ele não queria fazer justiça com suas próprias mãos. Muitas vezes as pessoas tentam nos interpretar errado e nós nos calamos. Nós preferimos nos calar, não porque nós somos bons, mas porque o treinamento de Deus exige isso de nós. E já não é tão difícil para nós a gente se calar diante das injustiças, porque a gente tem uma certeza que no momento oportuno quem vai fazer toda a justiça é o Senhor. Nós não precisamos falar muito, porque a gente entende que quando a gente fala muito, a gente não justifica nada. A situação fica mais caótica, mais perigosa. Mas quando confiamos no Senhor, aí Ele faz no momento dele, na hora dele, do jeito dele, Ele faz. Então Davi está passando por essas fases e ele vai fugir para o deserto e dentro de um cenário, na caverna de Adulão. Ele vai entrar nessa caverna de Adulão e ele vai ficar ali por muito tempo. E a sua família vai visitar Davi dentro de uma caverna. Então, um jovem que foi ungido para ser rei. Então, um jovem que foi ungido para ser rei. Saiu da casa do seu pai, ungido como rei. Ele saiu da casa do seu pai, indo em direção ao palácio de Saul, para tocar para Saul, para ser um instrumento de Deus na vida de Saul, dentro do palácio e no meio do exército, porque você vê que Davi lutou muitas batalhas, muitas guerras. Agora os seus pais têm que ir visitar ele dentro de uma caverna. Agora imagine para você ver os pais que viu um homem sair para ir para o palácio, vai sair para poder visitar o filho dentro de uma caverna, fugindo do rei. Sem um almoço certo, sem uma janta certa, sem um lugar, sem um espaço certo para dormir. E ele está dentro da caverna de Adulão. E ali, nesse momento, a Bíblia diz que vão chegar homens difíceis. E eles vão se unir a Davi. Outra fase de Davi. Agora Davi, ele vai ser uma espécie de treinador. Deus vai usar Davi dentro do cenário de dor, de fuga e de luta, para que através dele homens corruptos, homens difíceis, homens duros, serem também transformados. Eram aproximadamente 400 homens. Esses homens estão ali com Davi. E acontece que nesse período é quando o Davi fica sabendo que Nabal, ele está tosqueando as ovelhas, né? Ele contrata tosqueadores para poder tosquear suas ovelhas, porque era uma forma de comércio que ele iria fazer naquele tempo, que ele fazia de tempo em tempo. Então Davi está sem comida para comer, está em lugares errantes, fugindo de Saul. E ele vai mandar mensageiros dizer para Nabal, para que Nabal pudesse dar comida, mandar comida e ovelhas, para que eles pudessem se alimentar. Aí Davi ainda diz assim, saúda Nabal e diz para eles que nós fomos como colunas para os pastores dele, e que nós não deixamos faltar nada. Nós protegemos esses homens no deserto, os pastores de Nabal. Davi está falando sobre os pastores de Nabal. E Davi esperava que a resposta de Nabal fosse uma resposta positiva, porque ele tinha cuidado dos homens de Nabal quando estava perto deles. Então Davi nunca esperasse uma resposta negativa de Nabal, mas foi uma resposta negativa que ele teve. Nabal disse assim, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Não vou dar das minhas ovelhas, não vou liberar pão, não vou fazer isso. Então a notícia volta para Davi. E isso cheirou muito ruim aos ouvidos de Davi. E Davi, queridos, ele se decide se levantar com muitos homens. E disse, agora não vai ficar um homem, um menino, um servo sequer da casa de Nabal. Davi junta todos ali, os homens que estavam com ele, aqueles homens lá que haviam sido treinados por Davi. E eles descem enfurecidos contra Nabal.
Aí aqui muitas pessoas dizem assim, Davi tomou a decisão mais errada que ele poderia tomar, porque ele não poderia fazer justiça com suas próprias mãos, ele não poderia ter tomado essa decisão. Mas observe aqui, queridos, uma coisa. Observe uma coisa, queridos. Muitos nesse ponto, eles criticam a atitude de Davi. E eu também não estou aqui para defender Davi, dizer que a atitude dele foi uma atitude correta, de ele decidir destruir toda a casa de Nabal. Apesar de que foi o Nabal que decidiu tais coisas, não a casa de Nabal. Não estou aqui defendendo Davi sobre esse ponto, mas eu quero dizer uma coisa para você. Queridos, Davi, ele estava vindo de uma longa batalha. Ele estava vindo de uma longa peleja. Davi há muito tempo não tinha, como eu disse aqui no vídeo aqui, ele não tinha o horário certo para comer, para almoçar, para jantar. Ele não tinha as comidas certas para poder comer. Ou seja, o que ele achava, ele comia. Onde ele podia, ele dormia. Davi já vinha com uma carga muito grande sobre si. Davi já vinha trazendo uma série de pensamentos, de angústia, de tristezas, de indecisões. Davi já vinha passando por uma série de batalhas, uma série de pelejas. E ele teve essa atitude no momento que todo o que vinha acontecendo com ele, que ele estava guardando, todos os seus pensamentos, suas dores, suas limitações, seus medos, suas fugas, tudo que ele estava guardando, ele decidiu explodir no momento que ele precisou de alguém, porque o que ele queria era comer, gente, ele queria dar comida para os seus homens. Então aquilo soou muito ruim aos olhos de Davi, porque ele tinha acabado de fazer um bem para os próprios pastores do homem de Nabal. E a resposta agora é uma resposta negativa, queridos. Ele vinha trazendo uma carga sobre si ali, ele explodiu. E a primeira atitude, eu vou acabar com tudo. Eu vou matar, vou destruir tudo, não vai ficar nada. Foi uma atitude desesperadora da parte de Davi. E nem o próprio Deus julgou Davi por essa atitude que ele teve. Sabe o que Deus fez? Como ele mesmo submeteu Davi a esse processo, ele decidiu cuidar de Davi. E a forma que ele decidiu cuidar de Davi foi: eu vou colocar alguém no caminho dele. E esse alguém que vai entrar no caminho de Davi, ele vai parar para ouvir. E nesse momento que ele parar para ouvir, ele vai descansar, ele vai parar para pensar, para refletir que esse pensamento dele não é um pensamento da minha parte e não é um bem para ele. E enquanto está indo Davi desesperado, alguém dá notícia para Abigail, a esposa de Nabal, e ela decide pegar tudo que Davi precisava, que era pão, passas, figos, ovelhas guisadas, preparadas, e ela pega tudo, vinho, pega tudo que uma equipe precisa para comer, para ficar forte, e ela vai levando. Era o que Davi queria, era só pão para comer. Davi não queria outra coisa senão pão para comer. Então Deus levanta uma mulher sensata e levando exatamente aquilo que ele queria, que era pão para poder comer. Então Deus coloca Abigail no caminho de Davi para poder decidir, cuidar dele, zelar dele, para que ele continuasse com o seu processo, um processo das suas fases. Então Deus coloca Abigail e Abigail vai. E para Davi, encontra com Davi no meio do caminho. Não sei como é que anda a sua vida, como é que anda o seu coração, quantas explosões você já explodiu. Eu não sei qual é a maratona que você vem correndo, que você vem pegando, se é na sua saúde, se é no seu casamento, se é na sua área ministerial, ou financeira, que você vem aí passando.
sendo treinada sobre suas fases. Porque nós não passamos só uma fase, nós passamos por muitas fases. E aqui está o ponto crucial que Deus ele quer falar contigo nesse momento. Aqui está o ponto crucial. Deus cuida em todos os momentos das nossas vidas. Essas fases que você vem passando, que você vem atravessando, querido, são as fases de um grande treinamento. Porque Deus já te ungiu. Ele disse para Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Muito antes de tudo isso estar acontecendo na sua vida, Deus já te escolheu. Ele já te viu. Ele já te santificou. O que está acontecendo na sua vida é para que você alcance o propósito de Deus. Davi precisou ser treinado para poder assentar no trono. Ele foi ungido. Mas para assentar como rei, para reinar, ele precisou ser preparado. Ele precisou passar pelas suas fases. E foi importante ele passar por essas fases. Porque essas fases iam garantir que Davi, ele reinasse bem. Ele fosse um rei segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. O que Deus quer não é só dar coisas para você. Ele não quer te encher de coisas. Ele não quer te encher de dinheiro. Ele não quer te encher de bens. Ele quer que você entenda o propósito. Por que você precisa ter esse dinheiro? Qual o propósito de você ter muito dinheiro? Qual o propósito de você ter um casamento? Qual o propósito de você ter uma família? Qual o propósito de você ter um ministério? Qual o propósito de você ter coisa que você deseja? Você precisa descobrir qual o propósito. Existe propósito em você ter isso? Existe propósito de você ter muito dinheiro? Existe propósito de você ser uma pessoa bem-sucedida? Existe propósito de você ter um casamento? Existe o propósito? Existe? É isso que nós precisamos descobrir, o propósito de Deus. Porque quando nós descobrimos o nosso propósito, que nós fomos treinados pelo Senhor, nós vamos entender, nós vamos ter ideias para abençoar nações, para abençoar cidades. Nós vamos ter ideias e estratégias para poder abençoar povos. E as pessoas serem alcançadas através de nós. Não é sobre nós termos. É sobre propósito. E Davi passar por essas fases, Davi ser rei, era propósito. Não era só porque Deus diz assim, não, tirei Saul, vou pôr Davi e ponto, porque essa é a minha vontade. Não, existe um propósito de Davi ser rei. Existe um propósito pelo qual você vai se tornar essa pessoa que você está se tornando. Tá doendo, tá difícil, tá sim, claro que está. Mas existe um propósito sobre tudo isso que está acontecendo na sua vida. Existe um propósito. O Senhor coloca Abigail no caminho de Davi, apazigua Davi, dá o pão que Davi queria. E o Senhor vai julgar. Porque depois, Abigail, com sua sabedoria, ela não comenta com seu marido o que aconteceu, mas no outro dia, quando estava muito bem, ela comenta para ele. E ele se paralisou. E dentro de quase 10 dias, o Senhor feriu Nabal, Nabal morreu. E quando Davi soube que Nabal morreu, ele glorificou e disse, graças a Deus, porque o Senhor não permitiu que eu colocasse as minhas mãos e fizesse tudo isso. E ele manda buscar Abigail e pergunta se ela quer ser esposa dele. Ela quer e vai ser esposa de Davi. Tudo tinha um propósito, gente. Tudo que você está enfrentando é propósito. Você não vai se tornar o que você precisa se tornar sem propósito. Coloca isso no seu coração. A dor é propósito. O luto é propósito. A perca é propósito. Falta de recursos é propósito. Para você que conhece a Deus, para você que quer ser alinhado por Deus, para você que fez uma aliança com o Senhor, é propósito, querido, que você está passando. É propósito. Mas eu te digo uma coisa, você vai chegar lá. Deus manda dizer para você, você vai chegar lá. Mas não desvie, não pule etapas.
Não querer passar na frente de Deus, dizendo assim, mas eu não aguento mais esse processo, vou sair, vou pular etapas. Não, não faça isso. Permita ser cuidado por Deus. No momento que você dizer assim, eu não tenho mais controle sobre isso, que você vê que você não vai aguentar, Deus vai colocar uma Abigail no seu caminho. Ele vai te consertar, ele vai te dar calma, paciência. E você vai continuar a sua caminhada. Porque lá na frente, houve uma batalha, houve uma guerra. Saul morreu. E você vê que Davi ainda chorou por Saul, chorou por Jonathan. Davi chorou pelo seu inimigo, porque ele perseguia. Olha o coração do homem, com todo esse propósito. Não foi só para simplesmente Davi ser rei, foi para mudar tudo aqui dentro. Mudar tudo aqui dentro. Esse propósito, isso que está acontecendo aí, é Deus mudando você por dentro. É Deus me mudando por dentro. É Deus transformando de dentro para fora. Porque quando você for totalmente mudado de dentro para fora, o cenário que você precisa para viver tudo que você deseja, que Deus tem para você, vai estar pronto, querido. Mas passe por esse processo.